considero de 15 anos. Para mim, hoje, eu tenho 15 anos. Então tá bom, hein? 15 anos tá bom. Se fosse 20 ou 30, mas é 15. Hoje eu vou gravar esse vídeo sem nenhum roteiro. Acabei de bater o meu recorde. Eu fiz 50 minutos de esteira. Eu nunca tinha feito 50 minutos de esteira porque eu sempre achei muito preguiçoso andar na esteira, sabe? Tipo, você tá andando e não chegar a lugar nenhum, né? E ultimamente eu tenho feito bastante esteira, né? Fortalecimento, muito fortalecimento e esteira. E aí hoje eu bati o meu recorde. Parabéns para mim. Ai, tem gente que vai falar, ai, mas que pouco, 50 minutos, eu faço 1h30, 2 horas. Ok, mas eu fiz 50 minutos e para mim é uma vitória. Então esse vídeo de hoje vai ser sem roteiro. Me desculpe que eu tô muito suada ainda. Tá muito calor, muito calor. Hoje esse vídeo vai ser sem roteiro. Então se eu der uma gaguejada, se eu parar um pouquinho aí, vocês me perdoem. Mas não tem roteiro nenhum esse vídeo, só senti muita vontade de conversar sobre isso. Ontem eu dormi com a minha mãe e nós acordamos, né, eu na minha cama, ela na cama dela, e a gente começou a conversar sobre a vida, sobre dores físicas, sobre longevidade e sobre como cada um de nós se cuida no processo de envelhecer. Uma coisa que a gente conversou também, né, é que, por exemplo, se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde, do seu corpo físico e do seu corpo emocional, você termina sendo um peso na vida de alguém que está com você. Ou seu marido, ou sua esposa, ou seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Então, quando a gente se cuida, é por nós, mas também por quem está conosco. Porque pensando que nós vamos ficar velhinhos e estaremos com alguém, para que a gente não seja um fardo tão grande ou não prenda aquela pessoa a nós por nossa condição de saúde, então é preciso, é uma obrigação nossa nos cuidarmos fisicamente, cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos das nossas emoções, para nós não prendermos ninguém a nós na nossa velhice, para que ninguém se prive, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem irmão, não se prenda a nós, prenda a vida dele para cuidar da gente. Então, envelhecer todo mundo quer, porque ninguém quer morrer jovem. Mas como você quer envelhecer? Né? Eu não quero ficar dependente de ninguém, não quero que ninguém se prenda a mim se eu não envelhecer tão bem quanto eu pretendo, né? Minha mãe tem 92 anos e a única coisa que para minha mãe é a artrose severa que ela tem nos joelhos. Mas ela não se entrega. Minha mãe é uma mulher muito forte. Foi isso que eu disse para ela hoje de manhã, quando a gente acordou. Falei, mãe, a senhora é uma mulher muito forte. Porque com 92 anos, vai fazer 93 no mês que vem, mês de março, por tudo que ela já viveu, por tudo que ela sofreu, ela é muito forte, ela não se entrega. Até porque o médico falou uma vez, se ela sentar numa cadeira de roda, ela não levanta mais. Então assim, a gente usa a cadeira de roda com ela quando a gente vai levar ela no médico, que aí ela não consegue andar distâncias mais longas. Mas dentro de casa, com a bengala, mesmo sentindo dor, com muita dificuldade, mas ela tem autonomia. Ela toma banho sozinha, se troca sozinha, faz a comida dela, ela lava uma louça ainda, não consegue fazer mais toda uma faxina na casa, porque ela não consegue ficar em pé muito tempo sem a bengala. Então eu falei para ela, a senhora é muito forte, porque por mais que toda dor que ela sente, ela não se entrega. E aí eu comecei a fazer atividade física e tal, fazendo esteira, e eu pensei sobre isso, né? Como você quer envelhecer? Como você está envelhecendo, né? Porque na época da minha mãe, por exemplo, ela não tinha nem o conhecimento e nem tempo de se cuidar, né? Como a gente tem hoje. Hoje nós temos as ferramentas, hoje nós temos o conhecimento, e se organizarmos bem o nosso tempo, temos tempo para nos cuidarmos fisicamente. Uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, musculação. Hoje
praticamente todo mundo tem o conhecimento e tem o tempo para fazer isso, né? Tem uma médica, o nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica paliativa. Ó, vocês estão ouvindo os gritos, porque tem uns papagaios me rondando aqui, né, gente? Provavelmente eles ainda vão querer subir aqui no meu ombro. Então, a doutora Ana Cláudia, ela tem umas palestras aqui mesmo no YouTube, e desde que eu ouvi uma palestra dela sobre envelhecimento, ela fala que de duas pessoas com 80, 85 anos, provavelmente uma vai ter Alzheimer. E particularmente eu acho o Alzheimer uma doença muito cruel, porque tira a essência da pessoa, né? Fica como se ficasse só a matéria ambulante. E ela faz uma analogia entre o deserto do Saara e o envelhecimento. E que sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu falo isso, porque eu achei essa forma dela falar fantástica. Ela fala assim, ó, daqui 50 anos, mais ou menos isso, eu não vou saber qual que é o número exato que ela fala. Então ela fala assim, eu não vou falar exatamente como ela falou, porque faz um tempinho que eu vi essa palestra dela, né? O nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica paliativa, como eu já disse, palestrante. Então ela faz essa analogia entre o deserto do Saara e o envelhecimento. Eu não vou, obviamente, lembrar direitinho da idade, do tempo que ela fala, mas é mais ou menos assim. Ela fala, ó, daqui X tempo a gente vai para o deserto do Saara, né? Daqui X anos nós vamos para o deserto do Saara. Ah, eu não quero ir. Não, mas você vai. Vai para o deserto do Saara. Ok, então passou-se esse X de tempo. E aí, ó, vamos para o deserto do Saara. Todo mundo, junta todo mundo aqui, vamos para o deserto do Saara. Então, quando chega lá de dia, é muito calor. É, assim, um calor extremo, extremo. Então, você vai dizer, ai, mas está muito calor. Poxa, eu não sabia que tinha que ter trazido água. Não sabia que tinha que ter trazido um protetor solar. Não sabia que tinha que ter trazido um óculos de sol, um chapéu para me proteger. E à noite é muito frio. A temperatura cai drasticamente. Aí você vai dizer, ah, mas eu não sabia que tinha que trazer uma coberta. Não sabia que tinha uma meia quentinha. Ó, não é exatamente com essas palavras que ela fala, tá, gente? Eu tô fazendo um apanhado aqui da minha percepção da palestra dela. Mas é nesse sentido, né? E aí, tá. Mas você não sabia que vinha pro deserto do Saara? Eu não falei pra você que nós víamos pro deserto do Saara? Por que você não se preparou? Por que você não pesquisou sobre o deserto do Saara? Para você saber do que você precisava lá na frente. Então, o que ela quer dizer com isso é, nós sabemos que vamos envelhecer, porque nós não nos preparamos para o envelhecimento. Hoje, nós sabemos o que precisa ser feito para termos um envelhecimento saudável, porque envelhecimento não é sinônimo de adoecimento. Então, a gente sabe que a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente sabe que a gente tem que fazer atividade física para fortalecer o coração, para fortalecer os músculos, porque se você não consegue levantar o seu corpo com a força das suas próprias pernas, isso é um mau sinal de saúde, né? Quando você envelhece, que você não preparou os seus músculos, você não consegue nem levantar o braço para pentear o cabelo. A gente sabe disso. Por que a gente não se prepara para isso? Então, hoje de manhã, conversando com a minha mãe, e minha mãe está nesse quadro, né, de não ter mais tanta força para levantar o braço, para pentear o cabelo, apesar de que com tudo isso ela faz tudo sozinha. Mas ela tem a nós, as filhas, os filhos aqui perto, que damos todo o suporte. E foi uma das coisas que ela falou, né, que graças a Deus ela tem a gente perto, né, que está sempre olhando ali as necessidades dela. Mas e quem não tem? E quem não tem ninguém próximo? Ou quem tem filhos que vão abandonar, que vai abandonar você?
né? Porque tem todas as probabilidades no processo de envelhecimento. Ou você é de uma família muito pobre, mas que tem união e tem amor e vai te amparar. Ou você é de uma família muito pobre, que não tem união, não tem amor, vai te abandonar. Ou você é de uma família muito rica, que tem amor e vai cuidar de você, vai contratar um cuidador para ficar com você. Ou é de uma família muito rica, que não tem amor, que é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro, como diz o ditado, e vai te abandonar nas mãos de um cuidador, ou vai te colocar numa clínica. Se essa clínica for que nem aqueles hotéis de luxo, beleza, você vai ter todo o suporte nutricional, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, você vai ter baile, você vai ter salão de jogos, você vai ter companhia de outros idosos, mas a gente sabe que uma clínica desse porte é muito caro mesmo. Então, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar da nossa saúde física, nos prepararmos para o deserto do Saara, como diz a doutora Ana, para que pelo menos a gente tenha essa autonomia sobre nós mesmos, essa autonomia de falar, eu quero beber água agora, eu vou beber água. Eu vou no banheiro agora, eu não preciso de ninguém, me leva no banheiro, tira minha roupa, me dá um banho, me limpa, me dá comida na boca. Porque envelhecer desse jeito é muito triste. É muito triste, é muito difícil. E aí é nesse ponto que eu falo que você prende o outro a você. Então, por exemplo, você tem uma irmã e a sua irmã tem 30 anos a menos que você, né? Se essa irmã tiver amor por você, ela vai parar a vida dela para cuidar de você. Se você tiver todas essas necessidades, a sua irmã ou seu filho ou sua filha vai parar a vida dela para cuidar de você. É justo? Eu particularmente não acho justo. Porque se você sabe que você vai para o deserto do Saara, se você tem 40 anos hoje, daqui 40 anos você vai estar com 80, você sabe que você vai chegar lá nos 80, por que você não se cuida? Por que você não se prepara? É que a questão é que a gente vive, a gente olhando para o dia de hoje, mas hoje eu estou bem, hoje eu estou forte, hoje eu estou saudável, hoje eu tenho força para pentear o meu cabelo, eu tenho força para levantar meus braços, eu tenho força para me levantar. Hoje, é como quando a gente tem 20 anos, a gente sempre pensa que vai estar tudo em cima, vai estar tudo durinho, vai estar tudo certinho. E a gente não começou a se preparar dali. Porque de tudo que eu vivi, e o que eu cheguei até agora, e o que eu vivo com a minha mãe, eu percebo que eu tinha que ter me cuidado há 20 anos atrás. E eu há 20 anos atrás, eu não tinha as informações que eu tinha hoje. Mas hoje, quem tem 20 anos tem todas as informações. Tem todos os recursos. Hoje ninguém pode dizer assim, mas eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que o deserto do Saara de dia era tão quente e à noite era tão frio. Hoje todo mundo sabe como é o deserto do Saara. E quando eu falo deserto do Saara, eu não estou dizendo literalmente o que é o deserto do Saara. Eu estou me referindo ao envelhecimento. Hoje todos nós sabemos o que acontece no nosso processo de envelhecer. Ficamos com a visão mais turva, as pernas mais pesadas, perdemos massa muscular, perdemos massa óssea, perdemos a função principal das papilas gustativas, ficamos com o paladar menos apurado. A minha mãe, por exemplo, ou ela acha tudo muito doce, ou ela acha tudo muito salgado, ou ela não tem sabor. Por quê? Porque a salivação do idoso é menor. Então, quando você não saliva bem, você não tem essa maior percepção do sabor dos alimentos, né? Os médicos sempre falam isso quando a gente leva ela no médico e fala sempre, olha, toma água, tome bastante água, se hidrate e tal. E aí, se a gente sabe de tudo isso,
que eu vou perder massa óssea, que eu vou perder massa muscular. Por que então eu não me preparo? Por que então que eu não me cuido para que isso... Não é que isso não vai acontecer, mas isso pode ser minimizado, muito minimizado. Ou, antigamente, se falasse assim, olha, vai chegar aqui uma senhora de 60 anos, não sei o quê, você esperava uma pessoa idosa mesmo. Mas hoje, quando você fala uma pessoa de 60 anos, chega uma mulher forte, uma mulher saudável, uma mulher que você olha e não fala que tem 60 anos. Lógico que hoje a estética, né, os procedimentos estéticos também ajudam muito essa questão de uma pele mais flácida, de uma pele desvitalizada, né? Pode levantar um bumbum, pode definir o abdômen com procedimentos estéticos, né? Pode te melhorar o contorno da face, pode tirar as rugas do seu rosto, pode tudo. Só que lá dentro de você, esse processo, o que você aplicar aqui, dentro de você, não vai parar o processo de envelhecimento, fisiologicamente, biologicamente, não vai parar. Então, tudo precisa se complementar. Se eu não estou bem com alguma desconformidade corporal, alguma desconformidade facial, eu posso procurar os procedimentos estéticos que vai me ajudar. Então, vai melhorar minha autoestima. Você com a autoestima boa, você tem mais, eu acho que você tem mais um gás para você se cuidar, para você ir atrás dos outros procedimentos, né? Então, boa alimentação, atividade física, se você tem condições financeiras para fazer esses procedimentos estéticos que estão aí, que ajuda, que melhora, que deixa você com o rosto maravilhoso, com o corpo maravilhoso, faz. Só que aqui dentro é você que tem que ir atrás. Às vezes, a única coisa que o corpo quer é ficar quietinho no sofá, é assistir sua série preferida, é assistir um filme. E se você faz isso hoje, seu corpo vai querer isso também amanhã, vai querer isso também depois. É por isso que é tão difícil você engrenar numa rotina, né, de atividade física, ou de a leitura de um livro, ou de qualquer outra coisa que te faça melhorar, que te faça ser melhor, que te faça crescer, que te faça ser mais saudável. Porque seu corpo fala, eu vou ficar deitado hoje. Mas depois você faz, amanhã você faz. E vai passando amanhã, vai passando amanhã, vai passando amanhã. Quando você vê, passou um ano e o que você fez, né? Então, eu acordei conversando isso com a minha mãe e enquanto eu fazia aqui minha esteira, que hoje eu me superei, fiz 50 minutos de esteira, que eu nunca tinha feito isso, eu fazia 30, 40 minutos, porque eu particularmente acho esteira muito preguiçoso, ficar andando ali, andando sem sair do lugar, mas eu sei que isso faz muito bem pra mim e hoje eu consegui fazer 50 minutos. Então comecei com 30, como eu não era muito adepta à esteira, comecei com 30, com 40, agora estou com 50 minutos. E é ruim fazer atividade física, mas essa recompensa do bem-estar depois vale muito a pena, muito a pena. Como eu falei, é um videozinho sem roteiro, sem plano nenhum, que eu queria falar sobre esse processo de envelhecer, de como a gente pode se cuidar para a gente ser um idoso saudável. Porque para mim o mais importante é exatamente isso. O que eu quero para mim, por exemplo, é não ser um peso na vida de ninguém. Eu não quero prender ninguém a mim. Eu não quero fazer com que o outro pare a vida dele para cuidar de mim. Eu sei que uma pessoa idosa, por mais que ela tenha essa autonomia de morar sozinha, de fazer sua própria comida, de tomar banho, tudo requer cuidados, porque as quedas, né, em idosos são maiores, porque precisa de uma orientação, de um medicamento, precisa ser levado ao médico, mas o fato de que você não precisar, não ser totalmente dependente de alguém para te dar comida, para te trocar, para te banhar, é isso, é sobre isso que eu falo, sabe? É você ter essa independência para você tomar banho na hora que você quiser, para você pôr a roupa que você quiser, seu perfume, arrumar o seu cabelo,
sentar naquela cadeira ou naquela sem precisar de ninguém te levantar e pôr pra lá, pôr pra cá, sabe? É sobre isso. Hoje nós temos as ferramentas, hoje nós temos o conhecimento, e não há desculpa nenhuma para que você fale, ah, mas eu não vou fazer porque, eu não sabia que era assim. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe o que a gente tem que fazer para chegar, para ser longeva e saudável, né? Porque, como diz a doutora Ana, né, na palestra, com 85 anos, 85 anos, duas pessoas com 85 anos, uma dessas duas terá o Alzheimer, terá mal de Alzheimer, né? E essa doença realmente, eu acho a doença mais triste que existe, sério. Tem muitas doenças terríveis, mas o Alzheimer, ele tira a essência da pessoa. O Alzheimer é uma doença que ele faz a família sofrer, né? A própria pessoa já não tem mais essa percepção, né, de nada quando o Alzheimer se instala 100%. É a família que sofre, mas eu acho a doença que tira a essência da pessoa, eu acho muito triste. É como se fosse só o corpo, só a matéria ali vagando, sabe? Então, se a gente sabe que a gente pode ter uma alimentação mais saudável, e eu não sou adepta de coisinhas, de pouquinho, gelo com alface. Não, eu gosto de comer porque a alimentação é um bem-estar muito, muito bom. Então, a comida é um bem-estar. Comida é um bem-estar, atividade física é um bem-estar, cantar é um bem-estar, dançar é um bem-estar, fazer massagem é um bem-estar, autocuidado é um bem-estar, tomar uma cervejinha com os amigos é um bem-estar. Tudo na medida, tudo com equilíbrio é um bem-estar. Você não pode simplesmente se jogar no sofá e ver sua série preferida e esquecer que o seu corpo, que aquele corpo físico que está ali no sofá, não está com bem-estar. Pelo contrário, você está judiando dele. Eu nunca fui uma atleta, mas nunca fui uma pessoa 100% sedentária. Nunca fui sedentária, assim, minha vida toda eu nunca fiz nada. Não, eu sempre fiz atividade física. É tanto que nesse problema que eu tive, de artrose de quadril, eu tive que colocar uma prótese, os médicos falavam para mim, olha, você tem uma musculatura muito boa, então a sua recuperação também vai ser boa. Se eu não tivesse feito nenhuma atividade física, se eu não tivesse me cuidado, se eu não tivesse tido esse cuidado com o meu corpo, de fortalecer, talvez a minha recuperação não teria sido boa do jeito que foi. Faz pouco tempo que eu fiz a cirurgia, ainda não faço alguns movimentos, por exemplo, de cruzar a perna, mas o médico falou que com o tempo isso vai ser possível, né? Eu acredito que sim, porque eu faço alongamento, porque eu faço fortalecimento. Agora eu estou com muito mais cuidado sobre o fortalecimento muscular, porque a única coisa que dá músculo, todo mundo sabe que é a musculação, né? Várias outras coisas ajudam, mas é a musculação que faz você criar músculo. E sem músculo é como se você fosse um saco vazio, você não ia parar em pé, você não para em pé sem músculo. E aí, se não fosse isso, eu acho que a minha recuperação teria sido muito mais difícil. E as pessoas têm a mania de falar assim, mas isso apareceu do nada. Quando apareceu esse problema, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre essa minha situação. Quando apareceu, quando eu comecei a sentir dor e ir no médico, eu falava, doutor, mas isso foi de repente. Eles falaram, não foi de repente. Você já sentia, você só não prestou atenção. É aquele negócio, o corpo fala. E se ele fala, escute. Porque se você não escutar, uma hora ele vai fazer você parar para você cuidar dele. Eu comecei a sentir, por exemplo, eu fazia uma sequência de 3 séries de 15 com 8 quilos em cada perna, e eu já não conseguia mais fazer. E eu achava que era só cansaço mesmo. E aí isso foi piorando, aí eu comecei literalmente a sentir dor, comecei literalmente a mancava muito,
E aí, quando eu fui aos médicos, tal, artrose de quadril. Eles falavam, mãe, você é muito nova para ter esse problema. Quer dizer, que então não é mais algumas doenças, mas não são mais doenças de velho, não é mais doença de idoso. Porque eu comecei a sentir com 54 anos. Com 54 anos eu comecei nesse processo de artrose, que é um processo degenerativo, e os médicos falavam, qualquer coisa que você faça vai amenizar o avanço da doença, mas não vai parar. O mal que está instalado não volta mais. Eu fiz muita coisa, eu fiz infiltração, eu fiz laser, eu fiz ultrassom, eu fiz acupuntura, eu fiz fisioterapia, eu fiz pilates e suportei até o dia da cirurgia. E agora o que eu tenho que fazer é me cuidar o dobro para que o meu outro quadril não passe por esse processo. Porque também os médicos falaram, a chance de você ter que fazer a cirurgia no outro quadril é grande. Então o que é que eu tenho que fazer para que meu outro quadril não sofra? Fortalecer mais ainda, me cuidar mais ainda. Todos nós vamos envelhecer. Se não quisermos envelhecer, então teríamos que morrer jovem. Ninguém quer morrer jovem. Se quisermos ir para o deserto do Saara, então nós temos que nos preparar para isso. Você tem 20 anos, ótimo. Você quer chegar aos 60, você tem 40 anos para se cuidar. 40 anos. Você pode chegar nos 60, uma sessentona assim, muito sarada, muito bonita, muito firme, muito musculosa, mas músculo bom, sabe? Não é bombadona que não dá nem para você andar com aquelas coxas, uma roçando na outra. É envelhecer com saúde, é fazer musculação para os seus músculos suportarem o seu peso, para os seus músculos ajudarem você a andar, para os seus músculos ajudarem você a se levantar. É disso que eu tô falando. Era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigada por assistir até aqui. Desculpa que tá meio, né, como eu falei que não teve um roteiro, né, eu não programei nada. Então tá uma conversa um pouquinho mais gaguejada, mas muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se cuide da sua saúde, faça atividade física. É difícil levantar do sofá, é difícil levantar da cama cedo, mas pior ainda é não levantar por algum motivo de saúde. Se você tem meia hora, se você tem meia hora para se cuidar, pois se cuide nessa meia hora. Se você só tem meia hora para fazer uma caminhada, pois faça a caminhada em meia hora. Eu acho que uma das poucas coisas que eu me arrependo é não ter, de fato, me preparado melhor, me cuidado melhor. Um dos meus maiores sonhos era correr a São Silvestre. Eu tinha esse sonho. Eu sempre gostei dessas atividades físicas mais corrida, lutas. Eu fiz Muay Thai por um tempo, esses exercícios mais intensos. Hoje eu não posso mais, porque... Bom, pelo menos eu não encontrei nenhum profissional que me dissesse que isso é possível, né? Eu corri uma maratona por causa da prótese. Eu corro uma coisinha aqui e ali, mas não é nem por atividade física. Se eu tenho que correr um pouco para pegar o ônibus está saindo do ponto ali e eu dou uma corridinha para pegar, eu ainda tenho muita insegurança com relação à perna, né? Que eu fiz a prótese. Uma das coisas que eu me arrependo é não ter realizado esse sonho antes de correr uma maratona. Eu participei de corridas, mas corridas pequenas, e às vezes eu me inscrevia mais para fazer a caminhada, né? E disso eu me arrependo, de não ter feito isso antes. E agora eu não posso, não vou poder correr uma maratona, imagina. Eu acho que eu não teria segurança, né? Mas eu ainda estou no propósito, eu estou me cuidando muito agora. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com saúde, eu quero envelhecer saudável, eu quero envelhecer sem ser peso para os meus irmãos, sem ser peso para o meu filho, sem ser peso para o meu marido. Eu quero ter minha autonomia, quero ter autoridade, quero ter minha independência como idoso, né? Como idosa. Eu quero me cuidar, quero ser assim, quero ser bem,
Quero ser lúcida igual minha mãe com 92 anos. Minha mãe literalmente pinta e borda. Tem 92 anos, não usa óculos. Como eu falei, a única coisa que para ela é a artrose do joelho. Envelhecer é um processo que eu particularmente não acho assim uma coisa tão romântica. Lógico que com o tempo algumas pessoas adquirem mais experiência e sabedoria, mas também não é todo mundo que envelhece com experiência e sabedoria. Mais importante é a saúde física e a saúde emocional, né? É você saber que isso é um processo que todos nós vamos passar e que se nós vamos passar por esse processo para chegar lá na frente, então é melhor que a gente cuide muito bem, prepare muito bem a sua mochila para chegar daqui 40 anos. Para daqui 40 anos você estar com tudo que você precisa na mochila. Para quando você chegar no deserto do Saara, ter tudo dentro da sua mochila. Sigam a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela é espetacular, ela é fenomenal, apesar de que, como eu falei, ela é uma médica paliativa, mas ela fala muito, ela é muito cirúrgica com relação ao envelhecimento, à doença e à saúde, e como você enfrentar tudo isso. E da minha parte, muito obrigada por ficar até aqui, obrigada por me ouvir. Se cuidem, façam atividade física, tomem água, se alimentem bem, cuidem da sua saúde física, espiritual, mental, social, familiar, financeira. Nesse vídeo teve cachorro, teve papagaio, teve o homem do pão, mas teve também aquele toque pra gente despertar pra vida, né? Porque antes, muitas coisas, né? Muitas doenças, a gente sempre relacionava a genética, né? A gente sempre achava que se meu pai teve, minha mãe teve, meus avós tiveram, eu vou ter. E hoje a gente sabe que é mais o seu estilo de vida, né? Aí é epigenética, é o estilo de vida hoje que influencia muito mais na sua saúde do que a sua genética, porque a gente pode mudar muita coisa, pode fazer o seu organismo, o seu corpo responder diferente aos estímulos, né? Então não é só a genética, apegue a sua genética, ao seu estilo de vida, o que você está fazendo, como você está fazendo, né? O que você está fazendo por você hoje? Como você está fazendo, o que você está fazendo por você hoje. Então, se cuidem, boa sorte, longa vida para você e longa vida com saúde. Se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, compartilhem para esse canal crescer, para eu trazer mais coisas para a gente conversar aqui. E desde já, meu muito obrigado e muita saúde. Bebam água, se hidratem e vida longa. Muito obrigada. Nasci no dia 5 de março de 32. Como que é o nome da senhora completo? Idelzuí Pedro da Silva. Quantos filhos a senhora teve? Tive 8. E o que é que a senhora está fazendo? O que eu estou fazendo? Aí, Aqui eu estou bordando, fazendo ponto cruz. ponto cruz? Fazendo ponto cruz, que é para distrair a mente e eu ficar bem. Com ponto cruz, no trabalho, a gente vai levando. E que linha que é essa que a senhora usa? Essa linha é linha de miada. Não sei como é o nome dela, mas é miada. Chama miada, Miada, a linha. a linha. Quantas toalhas a senhora consegue fazer dessas daí por mês? Nossa Senhora! Um mês talvez só uma. E fora isso aí, o que é que a senhora faz? Eu faço vagonete, eu faço ponto cruz, tricô, que é no tear,
pelo tear, fazendo cachecol. Faço outros bordados, pinto quadro, pinto toalha, aprendi a bordar toalha, tudo na mão, não tem nada na máquina, tudo na mão. Sou feliz porque eu aprendi e Deus me deu dom. O que a senhora mais gostaria de ter feito, né, na vida que a senhora não fez? Porque o mais que eu queria ter feito na vida que eu não fiz, ainda hoje eu sou arrependida, é de ter aprendido a ler. Por que a senhora não aprendeu a ler? Primeiro, que eu fui criada nas casas, não deu tempo para aprender a ler. Aí depois que eu vim para aqui, para São Paulo, eu já fui para a escola e tudo, mas aí eu adoeci de pneumonia, passei um dia doente, aí eu fui e falei, não vou mais, porque eu não vou me formar e nem vou arrumar emprego em firma, não vou parar. Aí parei. Se a senhora tivesse aprendido a ler e escrever, o que a senhora gostaria de fazer? Nossa Senhora, se eu tivesse aprendido a ler, só Deus ia saber o tamanho da Bíblia que eu tinha feita para mostrar a todo mundo. Do começo da minha vida até hoje. Então, o maior arrependimento é não ter conseguido ler e escrever. Ter conseguido ler e escrever. Fora isso, o que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, né? E viver mais meus filhos e pronto, tomar de conta das minhas coisinhas, das minhas plantas, meus bordados. Para a gente chegar na idade de mãe, qual o conselho que mãe dá para quem é novo, para chegar aos 92 anos, 93 o mês que vem? Meu filho, para chegar a esse tempo, eu não sei o que é que eu diga, o que for, o que é preciso fazer. Hoje em dia tudo é mais difícil. Para trás era difícil as coisas, mas agora é mais difícil ainda, eu acho, na minha mente. Correria, né, mãe? A vida das pessoas é uma correria, violência. A vida das pessoas é muito grande, é uma violência, a pessoa trabalha demais, de noite e de dia, e tudo. Isso aí eu não ignoro, porque eu trabalhei, eu quase não dormia à noite, trabalhando, fazendo tudo. Tudo na minha vida eu fiz, só não fiz roubar. Matar e roubar, mas o resto tudo eu fiz. De trabalho, né, mãe? De trabalho, honesto, graças a Deus. É importante isso, né, mãe? É importante é a pessoa ser honesta. Pobreza não é defeito. Importante é a pessoa ser honesta. Toda a vida, eu dei conselho a meus filhos, meu filho, quando for trabalhar num lugar, seja honesto. O que achar não é seu. Entregue, devolva, não tira. Eu toda a vida fui assim. Desde que eu me criei gastado, eu toda a vida fui assim. E quantos irmãos a senhora tinha? Irmão, Irmãos? tinha três homens e duas mulheres comigo. Não, era três. Era Zé, Bastião, Raimundo e Santa, que morreu. Aí eu e Nilza. Era 6 irmãos, né? Quando minha mãe morreu, eu tinha 9 anos. E o pai da senhora morreu, a senhora tinha quantos anos? Quando meu pai morreu, eu não sei quantos anos eu tinha. Era nova, mas eu não me lembro. Não lembro. E aí, quando a mãe da senhora morreu, o que o pai da senhora fez? Ele ficou com a gente, até muito tempo. Ficou trabalhando e a gente ficou em casa com ele. Aí depois que a mãe da senhora morreu... Aí depois ele começou a namorar e tudo, aí inventou de casar, aí deu nós. Eu fiquei morando com o patrão que era dele, minha irmã, o cunhado do patrão dele, e os meninos foram para casa da minha família e lá se criaram e até hoje estão
sei se o mais velho ainda está vivo, mas ele mora em Fortaleza. E tem o que mora aqui em Guará. A senhora acha que o mais velho ainda está vivo, né? Eu não sei, quem sabe é Deus, né? Porque a violência está tão grande e ele trabalhava no papel. Por isso. E aí Deus fizesse um milagre na vida da senhora, qual seria o milagre? E se Deus fizesse um milagre na minha vida, era de tirar essa dor do meu joelho, eu sinto no meu joelho, e o resto ia levando. Deus ajudava e o resto não tem pressa. A minha vida, enquanto eu era nova, minha vida não era um mar de rosa. Só eu trabalhava de noite e de dia. E a minha vida hoje é importante. Tem minhas filhas e a minha vida hoje eu me considero de 15 anos. Para mim hoje eu tenho 15 anos. Então tá bom, hein? 15 anos tá bom. Se fosse 20 ou 30, mas é 15. Vamos dar 15. Vamos dar 15. Vocês me desculpem, tem alguma palavra, porque eu sou meia acanhada. E tudo bem. E muito obrigado de quem gostar do meu papo.